estudante, seja bem-vindo para mais uma aula aqui comigo, Marisa Araújo, Disciplina Ciências, uma aula do 9º ano do ensino fundamental. Vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Satélites espaciais e aplicações. A gente está aí trabalhando muito tempo esse tema aí, né, de espaço, já falamos dos planetas, já falamos das viagens espaciais e hoje vamos passear um pouquinho nesse assunto bem interessante, que são os satélites. Lembrando que a Lua é um satélite natural, vamos falar hoje de satélites artificiais, tá bom? Então, hoje nós vamos conhecer a história dos satélites artificiais, vamos entender a contribuição dos satélites artificiais nas telecomunicações, nas ciências e em outras áreas. Vamos começar com uma pergunta, né? Muito bom começar a aula com perguntas para você ir de casa pensar. Por que os corpos celestes não caem sobre nós? Né? Acima de nossas cabeças estão cheios de astros e eles não caem. Eu jogo uma pedra, ela cai. Por que será? Gente, isso remete a Isaac Newton, né? Há muito tempo atrás, centenas de anos atrás. Olha que interessante. Um grande físico inglês, né? Ele foi quem idealizou a possibilidade do lançamento de objetos que pudessem permanecer em órbita ao redor da Terra, tá? Logicamente que para isso ele teve que fazer o quê? Estudos e experimentos na área de física, tá? Ele se questionava como que poderia o satélite se manter em órbita ao redor da Terra sem cair nela, já que a força gravitacional que o planeta exerceria sobre o satélite se manteria atuante. Lembre que a força gravitacional ela vai puxar, né, aquele corpo para próximo da Terra. Como então que ele ia vencer essa gravidade? Se um objeto é lançado horizontalmente do alto de uma montanha, ele descreve uma trajetória curva até tocar o solo. Newton pensou que se o objeto fosse lançado em uma determinada velocidade, ele descreveria uma trajetória circular ao redor de todo o globo terrestre e voltaria ao ponto do lançamento sem tocar no solo. Será que é possível fazer isso? Então esse é o experimento, gente, um GIF para vocês aí, mostrando o canhão de Newton, tá? Vamos ver aqui ó, o lançamento com a velocidade menor, ele vai cair. E com a velocidade aí maior, ele conseguiu dar um giro, olha, ao redor de todo o planeta, mantendo em órbita. Então, temos que pensar na velocidade. Newton contribuiu bastante aí para a invenção do satélite com essa teoria, tá, gente? Então, mais uma vez, para vocês verem. Conclusão. A inércia de um corpo, quer dizer, a tendência dele permanecer naquele estado que ele está de movimento ou repouso, a não ser que exerça sobre ele uma força, né? A inércia de um corpo em movimento tende a fazê-lo se mover em linha reta, né? Ele vai continuar, mas a força gravitacional tende a puxá-lo na direção do corpo em torno do qual se move. A órbita representa, então, esse equilíbrio entre a gravidade e a inércia. Quanto mais longe do centro de massa do corpo de atração um satélite está, mais fraca será a força gravitacional e menos velocidade ele precisará para permanecer em órbita. Então a distância aí tem a ver, tá, gente? Olha, a velocidade média da Lua em torno da Terra é de 3.680 km por hora. E a velocidade média da Estação Espacial Internacional, a ISS, é de 27.500 km por hora. Tem a ver aí com a distância, né? E também com a velocidade necessária para poder, então, manter em órbita. A diferença deve justamente à distância desses corpos até o centro de massa da Terra. Bem, Sputnik 1. Eu até falei para vocês sobre ele na aula anterior de viagens espaciais. Se você não assistiu, assista. Olha só, o Sputnik 1, gente, foi lançado aí, olha,
em 1957 pela União Soviética, numa corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. E a União Soviética aí chegou primeiro, lançando o primeiro satélite, que foi o Sputnik. Tá aqui a imagem dele para vocês, tá? Eu só fazia um bip, bip, foi bem rapidinho, tá? E só lançou aí um sinalzinho, tá? Olha, o primeiro satélite brasileiro. Gente, ele foi projetado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá, gente? Em parceria com o Ministério da Cultura, Tecnologia e Inovações, tá certo? E olha só que interessante. Em 2011, ele completou 18 anos em pleno funcionamento e com exatas 94.994 voltas ao redor da Terra. Foi lançado em 93 pelo foguete americano Pegasus, porque tem que ter uma parceria aí, né? Porque nós não temos essa tecnologia para poder lançar foguetes, tá bom? Dando início à operação do Sistema de Coleta de Dados brasileiro, que agora é chamado de Sistema Nacional de Dados Ambientais, ou SINDA, tá? Olha, o Amazônia 1, que é um outro satélite, que também foi, gente, olha que interessante, um satélite produzido totalmente aqui no Brasil, tá? Tecnologia nossa. E também aí, o INPE, mais a Associação Aeroespacial Brasileira e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Foi uma parceria, tá, gente? A partir da plataforma multimissão do INPE também. Então, aqui é o lançamento do foguete. Esse primeiro satélite de observação, ele foi projetado, integrado, testado e operado totalmente pelo Brasil. Tá? Foi lançado em 28 de fevereiro de 2021 na base de foguetes, gente, em Chiracota, na Índia, chegando a 752 quilômetros de altitude na órbita da Terra. Mas, Marizinha, para quê, né? Qual a função aí desse satélite? Olha que interessante. Esse satélite, gente, ele está lá no espaço, tirando fotos, tirando imagens, para ajudar no monitoramento do desmatamento da Amazônia, tá? E também da nossa agricultura em todo o território nacional e zonas costeiras também. Então, ele é muito importante aí, gente, no monitoramento do desmatamento. Olha que coisa mais importante, tá? É um orgulho pra gente, tá certo? Outro dado aqui interessante para vocês. SpaceX manda satélite brasileiro Pion BR-1 para o espaço. Olha só, esse Pion BR-1, ele é pequenininho, ele também é chamado, gente, de satélite em miniatura, tá? Ele tem apenas 125 centímetros cúbicos, tá? Ele foi projetado, né, em São Caetano do Sul, tá? São Paulo, e uma das funções, ele já tem uma função mais relacionada com educação, né? São radioamadores aqui no Brasil que vão estar aí observando, né, coletando os dados desse satélite, tá certo? E esse satélite também tem importância, chamada de herança do voo, porque eles vão estudar, né, como que esse satélite se comportou no espaço, tá certo? E alguns dados sobre, por exemplo, capacidade de comunicação, monitoramento de subsistemas, temperatura dentro e fora do satélite, duração da bateria, né? E com isso eles podem aprimorar, melhorar para fazer então o quê? Novos satélites. A gente chama isso de herança de voo, tá bom, gente? Então, bem interessante aqui esse SpaceX ligado aí à área de educação. SpaceX não, corrigindo, Pion BR-1. Aqui a imagem, né, gente, de um satélite. Vamos lá. Existem 3 tipos comuns de órbita para satélites. Olha, LEO, MEO e GEO. Dá para vocês perceberem que tem a ver com a distância. Vocês estão observando? Um tempinho para vocês observarem. Tá?
tá? Vamos explicar agora os três. Bem, na órbita baixa da Terra, a gente chama de LEO, tá? Os satélites são geralmente menores e menos complexos. Levá-los a esta órbita, apenas 500 a 1.500 km de altitude, é mais fácil e muitas vezes um único lançamento de foguete carrega vários satélites LEO. Só lembrando aqui da imagem, a localização dele, pegando aqui um trecho menor aqui do globo terrestre. Bem, órbita média da Terra, MEL, está normalmente na faixa de 5.000 a 12.000 quilômetros. Isso é alto o suficiente para que uma constelação de 7 a 10 satélites possa cobrir a maior parte do globo terrestre. E na órbita alta da Terra, que é o GEO, tá? Mais ou menos aí na faixa do Equador, que está a uma altitude precisa de 3.786 quilômetros, exatamente acima da linha do Equador. Essa altitude permite que os satélites cubram porções muito grandes da Terra, sempre aí buscando maior eficiência nas transmissões, né? Aqui, gente, um videozinho mostrando um satélite tipo... Qual que será? Tipo GEO, tá? Que está aí próximo da linha do Equador, tá certo? Ele dando a volta aí na Terra. Muito interessante, né? Mas, Marizinha, quais são as utilidades dos satélites? Temos várias, vamos conhecer? Olha só, satélites são basicamente sondas que fazem a coleta de dados astronômicos, né? Olha só. Pode ser de planetas, galáxias, estrelas, meteoros e meteoritos, dentre outros. Um dos satélites astronômicos mais conhecidos é o Hubble. Já ouviu falar no Hubble? É um telescópio óptico lançado pelos Estados Unidos no ano de 1990. Ele é bem famoso. Vamos lá. Primeira utilidade, satélites meteorológicos, importantíssima previsão aí, gente, do tempo, né? Quando você sabe aí, ó, vai chover na minha cidade, não vai, hoje faz sol, você olha aí a previsão meteorológica. E os satélites contribuem o tempo todo para que vocês tenham esses dados precisos, tá? Olha, são usados para estudo e análise do clima do planeta e das suas intempéries. O satélite pode coletar dados precisos sobre distribuição de nuvens, correntes marítimas nos oceanos, os principais processos atmosféricos, verificar o nível da radiação térmica da Terra para o espaço, detectar também formação de furacões, dentre outros, tá? Muito importante também esse tipo de satélite. Eu estou chegando na casa de vocês, graças aos satélites de telecomunicação. Eles são responsáveis pela recepção e envio dos sinais de telefonia, celular, algumas modalidades de internet e também de TV, tá? O Brasil, gente, tem um satélite desse tipo, que foi posto em órbita pela empresa Embratel, chamada Brasilsat. E nós temos também os satélites de navegação, tá? Para que isso, Marizinha? Olha, quando você, por exemplo, precisa de se localizar, né? Onde você está, onde você se localiza exatamente no mapa do Brasil, onde está a sua casa, ou então para localizar um outro bairro, você vai usar aí um satélite, né, de navegação. Olha só. Ele tem como principal utilidade possibilitar a localização de um determinado objeto na superfície terrestre ou um local. E se divide em dois tipos, de localização e de posicionamento. Os satélites de localização necessitam que o objeto que se quer encontrar na superfície da Terra emita um sinal. Já o de posicionamento não necessita dessa emissão de sinal, tá? GPS, como usamos GPS, né? Também chamado de Global Positioning System. É um sistema de posicionamento global, criado, gente, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E trata de um sistema de posicionamento geográfico que nos dá as coordenadas do determinado lugar da Terra que nós tenhamos aí um receptor de sinais de GPS. A gente usa isso muito, né, na locomoção.
Aí eu coloquei para vocês aqui, onde se localiza a Rede Minas? Né? Então eu busquei lá na internet, no Google, né? Mostrando aqui, olha, Brasil, Minas Gerais, né? Pegando ali Belo Horizonte e puxando mais imagem, dá para ver aqui as ruas, né? No bairro aqui onde se localiza a Rede Minas. Graças ao satélite, isso foi possível, tá certo? A localização. Bem, captação de sinais via satélite. Gente, a comunicação de satélite, olha como é que ela é feita. Olha, nós estamos aqui no estúdio de imagem, né? Conteúdo ministrado ao vivo, então gravado mesmo. Esse sinal, ele vai ser emitido para o satélite, tá? Se você estiver numa sala de aula, assistindo essa aula, né? Provavelmente uma antena parabólica, que nós temos já antenas de vários tamanhos, tá? Vão captar, então, esse sinal, que geralmente é o sinal de radiofrequência. Então, as pessoas vão assistir essa aula em sala de aula, tá? E pode estar aí também, gente, olha, uma interação, né? Envio de dúvidas pela internet ou pelo telefone. Então, estamos aí o tempo todo utilizando aí os satélites de telecomunicações. Uma vantagem desses satélites, gente, é que esses dados, eles podem atingir longas distâncias para a população, tá? E esses dados, eles buscam a perfeição da transmissão. Às vezes pode ter aí alguns sinais que atrapalham, né? Mas, olha que interessante, são lançados sinais de radiofrequência e para você conseguir captar esse sinal, você tem que estar em sintonia com a frequência, né? Por exemplo, a televisão ela vai mandar ali a sua transmissão numa radiofrequência, você tem que estar em sintonia com aquela frequência, tá certo? Geralmente, esses sinais são criptografados, tá, gente? Para evitar aí, né, uma mistura aí de sinais. E, logicamente, gente, nós tivemos um ganho muito grande, principalmente nessa época de pandemia, que os professores conseguiram chegar até os alunos, né, pela telecomunicação, pelas teleaulas. Olha que foi maravilhoso, né? Está sendo ainda maravilhoso e trouxe essa proximidade que nós não pudemos ter durante todo esse evento da pandemia. Eu estou aqui, né, na televisão e me sinto bem próximo de vocês aí de casa, tá certo? Gente, olha só, satélites de observação terrestre da NASA em 2011. Olha, dado antigo, mas dá para ver uma quantidade enorme de satélites no espaço, tá? Quer dizer, nós temos uma poluição aí espacial também, visual, com os satélites. E será que nós temos vantagens e desvantagens de ter esses inúmeros objetos espaciais em torno do nosso planeta? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes disso, vamos a uma curiosidade. Qual país tem o maior número de satélites em órbita da Terra? Vamos ver? Primeiro lugar, Estados Unidos. São 2.804 satélites americanos no total, segundo a fonte que eu pesquisei. Segundo lugar, China, com 467. Terceiro lugar, o Reino Unido, com 349. Em quarto, a Rússia, com 168. E em quinto, o Japão, com 93 satélites. Nessa lista, o Brasil atualmente ocupa o 16º lugar, com 16 satélites em órbita. Para finalizar, eu trouxe essa imagem para vocês observarem o lixo espacial. É maravilhoso essas viagens espaciais, essa conquista do espaço, mas também estamos produzindo lixo. Muitos deles são abandonados no espaço, ficam lá à deriva, outros são destruídos e muitos ficam à deriva, tá? Então, o lixo espacial são satélites apagados, foguetes auxiliares esgotados, partículas de tinta, objetos perdidos em passeios espaciais e lixo no sentido estrito. São lançados, né, no espaço e são apenas alguns exemplos dos corpos que orbitam o nosso planeta. Uma nova preocupação, né, da nossa geração, lixo espacial. Bem, essas foram minhas referências bibliográficas. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.
e espero você no Tira Dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.